Tudo bem, vamos deixar isso claro logo de cara. 2 deles. Tudo bem, aí está. Agora, você não precisa esperar que eu diga, mas é verdade, nós temos 2 deles. Este é um par de dispositivos que encontrei em 2 lugares diferentes, com 2 anos de diferença, e quase deixei os 2 onde os encontrei. Isso acontece o tempo todo. Eu vejo algo em uma loja, ou alguém me oferece algo em um e-mail, e eu digo, não, isso é chato. E então, alguns minutos ou um dia depois, eu tenho dúvidas. E frequentemente as coisas que quase ignorei acabam se tornando os vídeos mais interessantes. Mas você dificilmente pode me culpar, porque esses são alguns gadgets de aparência horrível. Por exemplo, o primeiro aqui, este é o visualizador de fotos da Microsoft TV. E ele faz exatamente o que diz na lata. Você coloca um disquete no slot e ele lê JPEGs dele e os exibe na sua TV. Coisas emocionantes. E a outra é a câmera de TV Icam, que faz a mesma coisa, só que de forma um pouco mais óbvia. Mas eu ainda olhei para ele e pensei, o que há para dizer que não seja óbvio? Ambos os dispositivos foram respostas à mesma demanda de mercado. Ambos estavam tentando resolver um problema que eu acho que existiu apenas brevemente. E como resultado, eles são os únicos dispositivos desse tipo existentes até onde eu sei. Na verdade, eu pensei que o da Microsoft era único por um longo tempo, até que eu encontrei este aqui em um brechó, e algo me compeliu a comprá-lo por muito mais caro. Era um dia de desconto pela metade, mas isso ainda doeu, especialmente porque eu ainda não sabia o que dizer sobre ele. Mas finalmente percebi que essas coisas são interessantes em contraste umas com as outras. Somente essas 2 empresas tentaram resolver esse problema, mas elas o abordaram de ângulos muito diferentes e de diferentes pontas do mercado. Então pensei que seria legal mostrá-las lado a lado. Então vamos começar olhando para o dispositivo da Microsoft, já que ele é realmente um pouco mais simples. Como observado, a maior parte da máquina é uma unidade de disquete. Abaixo do slot, temos um botão de energia e alguns controles de navegação, e na parte traseira, temos uma entrada de energia, uma entrada de vídeo e uma saída de vídeo. E é isso. Como eu disse, não é um gadget complicado. Agora devo observar que não tem o kit completo. Este foi vendido com controle remoto, mais algum software e alguns discos de demonstração, e nenhum deles veio com ele. Mas depois que ele ficou no meu escritório por um ano, eu realmente me deparei com o disquete de demonstração em um lugar totalmente diferente, onde comprei o dispositivo, junto com o que parece ser um disco de terceiros, destinado a ser usado com essa coisa. O que é muito intrigante. E o CD do software está arquivado. Como se vê, então estamos bem aí. E quanto ao controle remoto, ele não é crítico, como você verá, então estamos praticamente prontos para ir. Agora, conectar esta coisa é bastante simples. Ou pelo menos seria, exceto que o conector de energia é negativo central por algum motivo. Bem, eu já falei muitas vezes sobre conectores CC negativos centrais, e o argumento que foi feito em meus comentários é que isso fazia sentido em dispositivos antigos alimentados por bateria, onde o contato de comutação, que eu acho que é sempre o lado externo direito, pode conectar e desconectar, o lado positivo do conjunto de baterias em vez do terra. Eu acho que há vantagens nisso e isso é muito bom. Talvez isso tenha importado, mas isso não tem nenhuma bateria, então vou voltar ao poço. Isso é uma droga. Felizmente, no entanto, sou uma pessoa muito atenciosa que foi capaz de dar a polaridade correta na primeira vez que o conectei. Eu não inverti a polarização da entrada, porque sou um defensor dos detalhes que nunca comete erros desse tipo. Em notícias não relacionadas, descobri que essa coisa tem proteção de diodo na entrada de energia. Não que eu precisasse disso. Ah, certo. Também precisamos de saída de vídeo e isso é apenas composto direto. Isso parece estranho, porque o vídeo era praticamente onipresente nas novas TVs naquela época. Mas especularei sobre o porquê disso mais tarde. Então deixe-me apenas encontrar um bom cabo RCA. O Dom, este não é um momento conveniente. Ei, não, esse é o cabo de alimentação da câmera. Não perturbe. Você está perturbando. Não, você está mordendo. Pare. Menos o Dom. Animal selvagem. Besta perigosa causando destruição. Caos. Oh, ai. Garras. Bem, você fez 2 perfurações na minha mão. Acho que você pode ir agora. Tudo bem. Removi o guaxinim do meu escritório e encontrei um cabo para que possamos prosseguir normalmente. Tudo bem. Com tudo conectado, apenas seguramos o botão liga-desliga para ligá-lo. E lá está a IO, ou bem a falta dela. Não há menus, nada interativo. Apenas nos diz para colocar um disco. Então, vamos começar com o tour rápido. Ele não consegue detectar que você inseriu um disco, o que suspeito ser devido ao legado das modificações do PC na interface da unidade de disquete. Eu acho que eles substituíram o sinal de entrada de disco com um sinal de troca de disco que você tem que puxar. De qualquer forma, você tem que apertar um botão para começar.
Mas você notará que quando ele carrega a primeira imagem, se ouvirmos a unidade, ele continua funcionando porque eles sabiamente projetaram isso para armazenar todas as imagens do disco na memória, ou pelo menos o máximo possível. Então, se ficarmos nessa primeira imagem por um tempo, como as pessoas costumam fazer, não precisaremos esperar que ela carregue toda vez que apertarmos o próximo botão. Então, sem surpresa, sendo esse dispositivo muito simples, não há muito mais a fazer. Ele apenas diz a você o que ele pode fazer basicamente. Ele oferece uma maneira fácil de compartilhar fotos digitais. Você cria um álbum de fotos digitais em um disquete e pode ver as fotos na sua TV. Este é o controle remoto do qual eu estava falando. Mas a única coisa que ele tem são os botões de avançar, voltar e automático, que estão aqui. E então um botão de girar que, bem, eu acho que sobreviverá sem isso. Agora, esse é um recurso interessante porque não tenho certeza se entendi bem. Ele diz que você pode procurar uma imagem, segurando o botão avançar ou voltar. E então, ele exibirá cada imagem em uma miniatura no canto inferior direito. Agora, ok, isso quase faz sentido, certo? Até você perceber que não demora tanto para carregar as imagens individuais. Tipo, se eu apenas clicar em próximo, sabe, talvez demore um segundo. E como você está segurando o botão em vez disso e pressionando-o repetidamente, ele tem que inserir um atraso de qualquer maneira. Então esse pip só avança na verdade a cerca de uma imagem por segundo. Então na verdade não é mais rápido. E também é tão pequeno que você realmente não consegue entender o que está acontecendo. Tipo, eu não consigo ver muito bem o que está nessas fotos. Mesmo em 36 polegadas, ele só vai ser tipo desse tamanho. Você mal conseguirá ver. Então sim, a coisa toda parece meio mal pensada. Os próximos slides são basicamente apenas uma visão geral do que você pode fazer com essa coisa. Você sabe, ele diz a você. Ei, suas fotos digitais ficaram ótimas. Anúncios para a coisa. Você já comprou este próximo slide? No entanto, isso é realmente meio relevante, porque diz que as fotos panorâmicas serão redimensionadas para caber na sua TV. Bem, uma pessoa comprando essa coisa provavelmente não tem uma câmera panorâmica. Esses sempre foram equipamentos especiais. Acho que houve uma espécie de moda de câmeras panorâmicas de consumo por volta dos anos 70 ou 80, sabe, aqui e ali. Mas isso nunca foi algo comum, exceto na época específica em que isso foi lançado. Era meio que... Provavelmente muitas pessoas por aí estão familiarizadas com o termo APS, referindo-se ao tamanho do sensor de uma câmera digital. Mas esse termo, na verdade, se originou com o sistema de fotos avançado, um dos muitos formatos de filme fracassados da Kodak. Vou chamá-los de fracassados, em que eles basicamente tentaram vender filmes piores que os normais de 35mm para um público que não os queria. Eles tentaram isso várias vezes. Eles fizeram filmes em disco, fizeram 110, e depois fizeram apps. Todos estúpidos e sem sentido. Você consegue perceber isso? Eu costumava ser um aspirante a fotógrafo amador. Percebi que todos esses formatos eram bons para a pessoa comum tirando fotos de seus filhos, ou algo assim. Mas você sabe o que também era bom? 35mm. Tudo isso foi feito apenas para ajudar a Kodak a usurpar o mercado que eles haviam perdido. Estou divagando. De qualquer forma, a ABS era realmente burra. Ele veio nesses pequenos cartuchos estranhos que quase parecem 35mm. Exceto que, é claro, eles são incompatíveis com todas as câmeras existentes, então você tem que comprar um novo. Ele usa um quadro de filme menor que 35mm. E aparentemente a página Wiki não tem um diagrama disso. Então, tenho certeza de que tem um na tela agora mostrando a você como os dois tamanhos de quadro se comparam. Mas o importante é que você não precisou usar o quadro inteiro. Já estava pior do que 35. Mas se você quisesse, poderia piorar ainda mais, porque as câmeras tinham esse seletor de proporção de aspecto que deixava você escolher ex H, C ou P. E o que eles fariam é que quando você tirasse uma foto, ele gravaria um pouco de dados no cartucho de filme. Não me lembro se havia realmente um chip de memória ali, ou se ele apenas gravava um pequeno bitmap no filme. Mas de qualquer forma, cada quadro diria qual era a proporção. E então, quando você fosse imprimir suas fotos, a máquina do processador leria esses valores e cortaria a imagem adequadamente. E as três proporções de aspecto eram H para alta definição. Aquela era 16:9, C para clássico, o que lhe dava 3:2. Então, basicamente, uma proporção de aspecto de foto normal como as pessoas estavam acostumadas. E então P de panorama, que cortaria a parte superior e inferior da imagem, jogando fora toneladas de informação e não gerando absolutamente nada no processo. Você consegue dizer isso? Eu acho que a Pace era idiota. De qualquer forma, a questão é que, embora tenha sido lançado em 1996, ainda estava a todo vapor naquela época. E então, provavelmente, havia muitas pessoas tirando panoramas em suas férias. E um dispositivo menos bem projetado pode ter lidado com isso apenas cortando as laterais da imagem. Então é ótimo ter a garantia de que você verá a imagem inteira. De qualquer forma, depois disso, temos algumas sugestões sobre como poderíamos usar essa coisa. Sabe, nós temos o padrão de entediar seus amigos, fazer com que eles não queiram visitá-lo. Então, temos isso que é realmente muito mais interessante.
Faça flashcards para seus filhos. Ok? Você pode fazer isso no seu PC e então manter os flashcards no seu PC. Mas em 2001, era muito mais comum que as pessoas tivessem um computador que todos compartilhassem. Então você faz os flashcards no seu computador, coloca-os em um disquete, depois coloca-o no dispositivo ao lado da TV, e agora você pode continuar usando o computador enquanto as crianças usam os flashcards. Teoricamente, de qualquer forma. Quero dizer, você não estaria supervisionando o flashcarding? Agora que penso nisso, talvez isso não faça sentido algum. Mas, de qualquer forma, acho legal que a Microsoft tenha projetado isso como um visualizador de fotos e, logo no disco do tutorial, eles tenham proposto aplicativos emergentes para ele. Você tem que respeitar isso. Agora, esse último eu tenho problemas, porque usar o visualizador de fotos da TV como um protetor de tela para sua TV é simplesmente errado. Isso é mentira. Você não pode fazer isso. As TVs não precisam de protetores de tela porque, a menos que você deixe sua TV sintonizada na CNN 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, não haverá objetos consistentes na tela para serem gravados nela. Certo? E eu sei que estou sendo deliberadamente obtuso aqui. Na verdade, eles estão usando a definição coloquial. Um protetor de tela neste ponto era pensado por muitas pessoas como uma pequena animação divertida, que apenas é reproduzida na tela do seu computador, quando você não o está usando ativamente. E isso é bom, mas eu ainda vou ser um babaca sobre isso. De qualquer forma, o resto são apenas instruções sobre como realmente usá-lo, que é basicamente colocar o software no seu PC e seguir as instruções, porque elas basicamente explicam tudo para você. E é exatamente isso que faremos. Mas primeiro, quero dar uma olhada neste outro disco aqui. Isso me intriga porque não tenho nenhuma evidência de que isso realmente veio com o dispositivo. Diz, criado para o visualizador de fotos da Microsoft TV. Meu instinto me diz que a Microsoft contratou essa pessoa para produzir mídia para usar em seu dispositivo. Mas ela simplesmente não funciona devido à falta de design gráfico. Se isso tivesse sido incluído no dispositivo, tenho certeza de que a Microsoft teria produzido o disco e teria colocado essa marca d'água aqui ou colocado um aviso de direitos autorais na parte inferior, porque ele dá o nome do dispositivo. Então acho que isso foi produzido por Nick Kelch ou seu editor e pretendia ser usado em um desses dispositivos, o que é realmente estranho. Como poderia ter sido a base de implantação? De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que está aqui. Já assisti a esse disco uma vez. Aspirante a fotógrafo amador. Não posso deixar de ser crítico para dizer de forma gentil. Este é um teaser de um livro chamado Como Fotografar Sua Família por um Nick Kelch. E as avaliações sobre esse livro parecem extremamente positivas. Então, imagino que o disco tenha sido montado por sua editora ou algo assim, porque os conselhos que ele parece oferecer parecem quase hipócritas. Quer dizer, começa bem. Começa dizendo que acredito que a fotografia, como todas as artes, é mais profunda quando é básica. E não posso argumentar contra isso. Os melhores fotógrafos que conheço apenas tiram fotos de coisas. Não há muita preparação ou pretensão. Então, ok, estamos bem aqui. E a imagem a seguir é um exemplo fantástico. Se você quiser fazer uma foto ruim, é fácil. Faça o que a maioria dos iniciantes faz. Coloque a criança bem no centro do quadro. Isso colocaria um enorme pedaço de céu acima de sua cabeça. Isso não contribuiria em nada. Cortaria o pai na cintura, minimizando seu papel na cena. E o mais importante, esconderia a extremidade próxima da cerca, o que eliminaria qualquer narrativa. Ao aplicar a regra dos terços, como fizeram aqui em ambos os eixos, obtemos um contexto crucial. Podemos ver o garoto, podemos ver quem o está ajudando e podemos ver para onde ele está indo. E isso transforma uma foto estática em um quadro de um filme. A visão da sua mente evoca uma imagem do que vai acontecer a seguir. Isso te atrai para a cena. Essa é uma boa fotografia. E você pode fazer isso com qualquer câmera do mundo e sem configurações especiais. Você apenas inclina a câmera assim. Leva 20 segundos para aprender. Ótimo conselho. E com certeza, o próximo slide oferece mais algumas dicas fantásticas. Diz que fotógrafos amadores cometem 3 erros básicos. Eles não chegam perto o suficiente de seus objetos, não tiram fotos o suficiente e não consideram o efeito emocional que a qualidade da luz tem em suas fotos. Agora eu diria para tirar mais fotos em vez de usar o filme taquigráfico, mas tanto faz. Os pontos 1 e 2 são sólidos. O ponto número 3 meio que desliza para a pretensão. Como se essa frase parecesse muito intimidadora e crítica. E nem é o que o cara quis dizer, porque ele diz logo abaixo. A dica real é apenas desligar o flash. A seguir temos algumas fotos de amostra. E sim, esta foto não é muito boa. Você deveria chegar mais perto. Quando você faz isso, é uma melhoria clara. Pela legenda, suspeito que se tivessem espaço no disco, teriam incluído uma cena ainda mais próxima e isso teria ficado ainda melhor. Então, ainda estamos bem. Da mesma forma, tire mais filme. Essa é uma regra essencial da arte. Se você pretende tirar fotos que terá orgulho de imprimir e emoldurar, basta pressionar o obturador várias vezes. Isso é sempre verdade. Mesmo pequenas mudanças na forma como você segura a câmera podem fazer a diferença. Mas ao fotografar pessoas em particular,
Você tem que tirar muitas fotos. Como as pessoas se movem, elas mudam imprevisivelmente de segundo para segundo. Você provavelmente nem notará a maioria do que elas fazem até ver as fotos finalizadas em um loop. A menor mudança na expressão pode ser a mágica que faz uma sessão inteira valer a pena. E pode aparecer apenas em uma em cada 60 fotos. Então sim, mesmo na época do filme, quando você tinha que pagar por cada quadro, se uma foto valia a pena ser tirada, valia a pena gastar um rolo inteiro nela. Então foram bons até agora. Mas então é o ponto número 3 novamente e as coisas meio que divergem. Porque deixe-me ser claro, quando o Sr. Kelt diz para desligar o flash, ele quer dizer o da câmera e eu. Isso é pedante, mas não acho que esta foto foi tirada com um desses. O motivo pelo qual o flash da câmera é uma droga é porque ele oblitera toda a cor e profundidade de uma imagem ao lançar uma luz muito forte, quase exatamente do mesmo ponto de vista da lente. Mas como podemos realmente ver uma sombra clara aqui, acho que isso era um estroboscópio em um tripé, como 2 ou 3 pés para a direita. O que sugere que o Sr. Kelt não tinha uma câmera com flash embutido. O que é muito engraçado. Mas o ponto ainda é válido. Quando este disco foi publicado, o público-alvo, a mãe ou o pai fictício, possuía esta câmera exata. E este tipo de apontar e disparar era famoso por ligar o flash por padrão e dispará-lo em todas as condições, mesmo sob luz solar forte. Então, em geral, desligá-lo adicionaria muito calor e humanidade às suas fotos. O problema é que é o fotógrafo que tem que decidir quando o flash é ou não necessário. E essa não é uma decisão fácil. Por exemplo, apenas desligar o flash não transformará esta foto nesta. Na primeira cena não conseguimos ver como era a iluminação da sala. Esse é o problema com o flash. Ele é tão brilhante que ofusca todas as outras fontes de luz. Mas agora sabemos que o quarto estava escuro como breu, exceto por algumas velas. E não, sua Olympus não vai acertar essa merda do Barry Lyndon. Certo? Câmeras de consumo são muito idiotas, e naquela época eram ainda mais. Elas não sabem suas intenções, então presumem que todas as fotos são tiradas ao ar livre ou em um ambiente bem iluminado. E assim elas tentam atingir o mesmo nível de exposição neutro para cada foto. Então, nesse cenário, sua câmera compacta e de baixa qualidade fará uma de duas coisas. Ele ficará tão confuso com o vazio escuro atrás da criança que deixará o obturador aberto por 2 ou 3 segundos, até que a imagem fique um retângulo cinza borrado com algumas chamas de velas superexpostas no meio. Ou os pontos brilhantes de luz das chamas das velas irão confundi-la e causar subexposição. Até que sejam tudo o que você consegue ver. Você simplesmente não pode expor automaticamente esta foto como nenhuma câmera consegue lidar com isso. Você vai precisar de um no modo totalmente manual. Você vai ter que colocá-la em um tripé. E então você tem que fazer a criança ficar absolutamente parada enquanto você tira uma série de fotos em velocidades do obturador de pelo menos 1/4 de segundo. Se eu estivesse fazendo isso em filme, tiraria no mínimo 30 fotos se quisesse ter certeza de que consegui algo. E é basicamente isso que me incomoda neste disco. Ele salta de um conselho muito simples para meio que desenhar o resto das coisas da coruja. As fotos depois dessa meio que aumentam, e cada uma parece mais pesada e artificial. E estou inclinado a pensar que quase todas elas foram tiradas com elaboradas configurações de flash multistrobe, o que é bom. Essas não são tão difíceis de usar. Tenho certeza de que você pode ensiná-las ao proverbial pai orgulhoso. E se é isso que o livro faz, então ótimo, sem problemas. Mas se ele sugere que você pode obter coisas como essa sem uma compreensão profunda de como a exposição funciona, eu meio que não consigo embarcar nisso. Estou quase tentado a sair e comprar um exemplar do livro e descobrir. Mas este não é um canal de resenhas de livros, então seria apenas para minha satisfação. Então vamos prosseguir e dar uma olhada no software. E para isso precisaremos de uma máquina apropriada para o período. Então, que tal uma de 5 anos depois? O Dell D620 é um dos meus laptops mais amados. Ele é muito bem construído, tem um desempenho muito bom para sua época. Mas o mais importante é que ele tem unidades que podem ser trocadas a quente. Então consegui usar o CD-ROM para carregar o software e depois usar a unidade de disquete para colocar os arquivos no disco. Não é de forma alguma um recurso exclusivo, mas o mais legal é que a Dell vendeu milhões dessas coisas para empresas. E você pode encontrar a máquina e os módulos de unidade por quase nada no eBay. Além disso, o módulo de disquete tem um benefício adicional. Eu já mencionei isso antes. Ele funciona como um dispositivo USB externo que você pode usar em qualquer máquina. Mas é melhor você ter cuidado, porque a luz de fundo não está mais funcionando tão bem. O CD original incluía 2 programas, o aplicativo visualizador de fotos da Microsoft TV, que é específico para este dispositivo, e o Microsoft Picture ET, que é um editor de imagens típico do consumidor. Vou começar por isso primeiro porque não planejo me aprofundar muito. Havia cerca de 1 milhão de editores de fotos fáceis naquela época, e o da Microsoft não é particularmente único, exceto por uma coisa.
Adorei esse vídeo. É tão ridículo. É totalmente 2001 com núcleo e flash. Parece tão constrangedor em um produto feito por uma corporação ter essas imagens de clip art baratas voando por aí e apenas esticando e tudo mais. Tipo, é incrível que tenhamos pensado que isso parecia o estado da arte. Uma pequena dica para você. Nós nunca pensamos. Sempre pareceu ridículo. O aplicativo em si é exatamente o que você esperaria. Você sabe, é apenas uma maneira para pessoas que não sabem nada sobre edição de imagens fazerem alguma edição básica de imagens. Então, se entrarmos aqui e escolhermos algo, isso nos dará todas essas opções variadas. E você sabe, eu imagino que você provavelmente poderia fazer praticamente qualquer coisa que você poderia fazer no Photoshop com isso. Seria apenas, você sabe, um pé no saco e meio decepcionante se você fosse um artista digital sério, mas perfeitamente adequado para a pessoa média, certo? Eu não acho que realmente precisamos fazer um tour por todo esse programa. Há centenas de coisas aqui e você provavelmente consegue adivinhar o que cada uma delas faz, mas elas não são realmente relevantes para o dispositivo específico. Então vou fazer apenas uma coisa enquanto estou aqui. Os olhos de Udon não ficaram nem de longe grandes o suficiente. No mundo real, elas são sempre do tamanho de bolas de basquete. Então vamos consertar isso. Aí vamos nós. Isso é assim que Udon se parece. Udon raramente aparece nos meus vídeos porque ela é uma gata muito especial. Ela é um espírito. Ela vagueia de um lugar para outro. Ela não pode ser prevista ou controlada. Uma coisa que mencionarei antes de desistir é que a linguagem de design deste programa é completamente única. Não acho que nenhum outro software da Microsoft na época se parecesse com este. É como uma espécie de energia de 1997, como o que você veria em uma das primeiras versões do Front Page. Imagino que tenha sido desenvolvido por alguma equipe independente dentro da empresa. A menos que tenham comprado de outra pessoa, o que honestamente parece bem provável. E o mesmo vale para o aplicativo visualizador de fotos da TV. Isso é, claro, muito mais voltado para tarefas. Mas, novamente, tem outra linguagem de design completamente única que não se parece com nada que eles já fizeram. Este programa é muito mais simples. Tudo o que você faz é adicionar imagens e colocá-las em um disco. É basicamente isso. Então, escolheremos todos eles, exceto o Udon incorreto. Adicione-os ao meu álbum. Apertei o botão errado. Adorei como ele supostamente é muito fácil de usar e imediatamente interpretei errado. Percebi que o que eu deveria fazer é clicar em adicionar ao álbum e então eu poderia ir para outro lugar aqui e encontrar mais fotos e adicioná-las. Mas a maneira como interpretei foi, essas são as coisas que eu quero. Então vou marcar a grande marca de verificação. Acho que é compreensível, certo? Eles poderiam ter corrigido isso deixando o sinal de mais aqui verde. Acho que isso teria chamado minha atenção. Não há praticamente nenhum recurso de edição aqui. A única coisa que podemos fazer é girar uma imagem e cortá-la. E há algo realmente muito interessante neste diálogo de corte. Observe que as opções permitem qualquer formato. Então, esse é o formato livre. Você pode fazer o que quiser, ou manter o mesmo formato da minha TV, o que a força a ter uma proporção de 4:3. 4:3, não 16:9. Não há nem mesmo a opção para isso, porque, bem, nenhum consumidor americano teria uma TV 16:9 neste momento. Algumas pessoas no Japão tinham, mas era só isso. Se bem me lembro, era simplesmente impossível encontrá-los aqui em 2001. Espere. Isso é verdade? De repente estou duvidando de mim mesmo. Sinto que talvez as TVs de plasma estivessem fora de moda. Sim, certo. De acordo com esta entrada do catálogo aqui, você poderia comprar uma TV de plasma de 42 polegadas em 2001 por US$ 7.500. Provavelmente, esse não seria o mesmo mercado que o alvo deste programa. Então, sim, era seguro assumir que seriam 4:3. E é claro que faz sentido que eles tenham isso como configuração padrão. Por quê? Bem, sabemos que as pessoas não gostam de caixas de correio e caixas de correio. Então isso é provavelmente o que alguém iria querer se viesse aqui e cortasse uma imagem. Eles iriam querer que ela preenchesse a tela inteira, não importa o que aconteça. Então, como uma configuração padrão, isso provavelmente faz sentido. E o último recurso de edição é a capacidade de adicionar uma legenda. Podemos fazer isso para cada imagem individualmente, e você pode realmente vê-las na miniatura ali. Embora não esteja legível, você pode clicar em visualizar para ver como ficará. E é isso. É tudo o que podemos fazer. Neste ponto, nós apenas clicamos em criar disquete. Vamos colocar nosso disco aqui. Se o disco tiver algo nele, ele pergunta se queremos apagá-lo. Foi muito cortês da parte deles. 5 minutos depois. Certo, lá vamos nós. Agora, antes de colocarmos isso no dispositivo, quero mostrar o que ele realmente colocou no disco. Se abrirmos isso no Explorer, obviamente teremos os próprios JBEs. E a primeira coisa que quero destacar é que as legendas foram realmente gravadas no arquivo. Agora, isso foi muito decepcionante para mim, porque não tenho certeza se cortou parte da imagem ou apenas a reduziu. Acho que provavelmente ele foi reduzido.
reduzido por causa das caixas de correio, mas eu realmente esperava que ele apenas gravasse a legenda em um arquivo de dados no disco e então a renderizasse imediatamente. Mas talvez a coisa não tivesse potência suficiente. Não sei. Então, em qualquer caso, as legendas são permanentes, e você nunca pode recuperar as imagens de qualidade original do disco. Meio chato, mas provavelmente o mercado-alvo nunca saberia a diferença. Então você sabe, tanto faz. Também aqui temos o TP. Esta é a página de título que tem todas as miniaturas. Agora fiquei meio intrigado, porque quando fiz esse disco, vi no diálogo que dizia que estava gerando um arquivo chamado thumbs.jpg. E eu não vejo isso. Agora esse era um arquivo intermediário, ou está oculto? Ah, tem arquivos ocultos. Ops. Ei, olha isso. Thumbs.jpg. Uau. O quê? Certo, tudo bem. Bem, isso explica muita coisa. Lembra quando eu estava reclamando que o recurso de pré-visualização, em que você mantém o botão pressionado e vê o pequeno ponto no canto, não fazia sentido? Isso fez sentido, porque o que ele realmente faz, a bem da verdade, é carregar toda essa folha de contato na memória, porque ela cabe no espaço de uma única foto. E então, o que ele está mostrando no canto é apenas a imagem cortada desse arquivo. E a razão pela qual é tão pequeno é porque não está fazendo nenhuma escala. Duvido que este dispositivo consiga fazer qualquer dimensionamento. Acho que cada imagem tem que ter exatamente o mesmo tamanho. Então, o que você vê na tela quando faz isso são apenas essas imagens individuais recortadas deste atlas, e então exibidas uma a uma na tela. Isso, é claro, significa que ele pode ter todas elas na memória de uma vez, então, na verdade, seria mais rápido do que carregar cada imagem individualmente. Mas ainda mais intrigantes são essas imagens aqui embaixo. Acontece que essa coisa não tem armazenamento interno suficiente onde seu firmware está armazenado para armazenar essas imagens. Então, eles têm que fornecer uma cópia de cada uma delas, o que significa que eu poderia editar isso e fazer com que ele dissesse, você sabe, coisas rudes sempre que você clicasse na próxima imagem. Bem, isso é fascinante. Eu não tinha ideia de que isso estava aqui. O que eu sabia que estava aqui, no entanto, era esse arquivo HTML chamado clique aqui para ver as imagens. E é isso que eu queria mostrar a você, o que, claro, não funciona no XP Service Pack 3, porque eles adicionaram um monte de melhorias de segurança desde que este foi lançado pela primeira vez. Certo, agora que habilitamos o JavaScript e tudo mais, podemos visualizá-los aqui no navegador, embora você não possa clicar neles. Eu esqueço disso toda vez que olho para ele. Você acha que pode simplesmente clicar em uma miniatura, certo? Que eles teriam usado um mapa de imagens HTML. Mas não, você tem que apenas passar por eles, um por um. Eu pensei que isso era meio bobo. Agora, antes de darmos uma olhada no nosso álbum finalizado, há mais uma coisa que eu gostaria de conferir. Notei uma configuração aqui que é muito curiosa. Deixe-me remover essas fotos do álbum e então vamos criar um novo disco. E nas configurações avançadas há uma opção que diz ocultar legendas. O texto ainda será salvo com cada foto. O que isso vai fazer? Certo. Então aqui está o JPEG e com certeza é resolução máxima. Não tem a legenda, mas aposto que se abrirmos no IE. Não, nada ali. Ah, onde foi parar o texto? Ah, será que está nesse bin de índice? Bem, definitivamente não é isso. Ah, eu me pergunto se ele colocou nos dados de ZIF. Não, aparentemente não. Sabe, eu me pergunto se tudo o que isso significa é que o texto será salvo com a imagem na cópia local do álbum. Aposto que é só isso. Essa é uma maneira estranha e confusa de dizer isso. Tipo, como consumidor aqui, eu esperava que o texto acabasse no disquete em algum lugar onde eu pudesse recuperá-lo. Então, eu não perceberia que se eu clicasse em não aqui, quaisquer legendas que eu criei desapareceriam. Não. Meio que um erro aí. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que criamos agora. De cara, eu tenho que dizer que esta folha de contato não parece incrível. Quer dizer, estou olhando para a imagem capturada. Talvez fosse um pouco menos ofensivo em um CRT, só porque você não conseguiria dizer o quão baixa é a qualidade. Mas sim, não parece muito bom. E as imagens em si têm um certo tipo de qualidade borrada que eu não acho que seja culpa da minha cadeia de captura ou algo assim. Estou usando um RetroTink 5X aqui, e eles são muito bons. E todo o resto parece bom através dela. Então eu meio que acho que o dispositivo em si não está entregando, você sabe, qualidade de imagem de pico novamente. Parece meio estranho que eles não incluíram um vídeo direito. Era muito compatível na época com TVs modernas e teria melhorado bastante a qualidade. Mas acho que sei por que eles não se importaram. E tem a ver com o mercado pretendido.
Vamos dar uma olhada no press release da Microsoft para essa coisa em seu lançamento em 2001. Eles estão muito orgulhosos disso. Então a maior parte do artigo é claro sobre como isso vai curar sua psoríase e ajudar o país a vencer a guerra e tudo mais. Mas há alguns dados úteis aqui. Basicamente, eles fizeram essa coisa porque a fotografia digital estava estourando em 2001. Mas a situação da mídia ainda não tinha se atualizado. Eles citam uma fonte prevendo que 10 milhões de câmeras digitais seriam vendidas até o final do ano. E uma pesquisa afirmando que 20% das casas com computadores também tinham câmeras digitais. Na verdade, isso é mais do que eu teria imaginado. Elas ainda pareciam bem exóticas para mim naquela época, mas claramente não estavam certas. Muitas pessoas os tinham. O problema é que compartilhar fotos, que é uma parte bem importante do processo fotográfico, ainda era bem difícil. A atividade não era tão universal quanto é hoje, então enviar fotos por e-mail nem sempre era prático, e o ManyMessenger não existia. Então você não podia simplesmente enviar uma foto por mensagem de texto para alguém. Então, na maioria dos casos, você estava limitado a uma cópia impressa de algum tipo, e isso melhorou muito. Havia impressoras jato de tinta baratas e impressoras de sublimação de tinta e outras coisas. Mas a impressão ainda era complicada, lenta e cara. Se você tirasse algumas fotos em uma noite selvagem de garotas e quisesse compartilhá-las com seu segundo grupo de garotas que estavam ocupadas tendo uma noite selvagem diferente naquela noite, imprimi-las não fazia muito sentido, certo? Então você praticamente tem que reunir todo mundo em volta do seu monitor de PC de 15 a 17 polegadas enquanto você folheia as fotos. E obviamente isso foi bem inconveniente. Afinal, ainda não havíamos inventado o smartphone, então não poderíamos ter todo mundo aglomerado em volta de uma tela de 6 polegadas. Ah, a marcha da tecnologia! Agora, digamos em 2010, você poderia simplesmente, você sabe, conectar seu laptop na entrada HDMI da sua TV. Mas em 2001, basicamente ninguém tinha uma TV que aceitasse vídeo de PC. Algumas pessoas tinham computadores com saída de TV, mas parecia horrível. E como os laptops eram muito menos comuns, havia uma boa chance de você simplesmente não conseguir aproximar seu PC da TV o suficiente para que isso fosse prático. Então havia um forte desejo por um dispositivo que ficasse ao lado da TV e não fizesse nada além de exibir JPGs de armazenamento removível. Mas por que um disquete? Por que não um cartão de memória? Bem, eu só posso supor, mas acho que 2001 foi um momento muito intermediário para cartões de memória. Para esclarecer, visualizadores de imagens que ocupavam memória flash já existiam. Na verdade, eu analisei uma impressora fotográfica de 1999 que podia fazer isso. Você pode conectá-lo à sua TV, retirar o cartão da câmera, colocá-lo na frente e pronto. Você terá exatamente a mesma experiência. E a memória flash não era nada novo ou exótico em 2001. Até mesmo pendrives USB estavam se tornando bem populares, mas eles ainda não eram onipresentes. Em 2005, eles estavam. Você poderia esperar que o consumidor médio tivesse um leitor de cartão naquele momento. Talvez um USB. Mas geralmente embutido diretamente em seu PC. Em 2001, no entanto, uma empresa simplesmente não poderia esperar intimidar qualquer pessoa a comprar um desses. Eles simplesmente não eram tão úteis ainda. Especialmente quando você considera que muitas pessoas nem usavam câmeras com flash. O disquete Mavica da Sony ainda estava vendendo. E muitas pessoas ainda estavam filmando e apenas escaneando para CD de fotos. Então, muitas pessoas simplesmente não precisavam de cartões de memória. Mas todo mundo tinha um drive de disquete. O Mac os abandonou. Mas vamos ignorar que no mundo dos PCs, eles estavam apenas começando a desaparecer, e mesmo assim, apenas em máquinas super compactas. De qualquer forma, era razoável esperar que o consumidor médio tivesse um ou comprasse um. E a maioria das câmeras digitais ainda eram ruins o suficiente para caber um número decente de fotos em um único disco de 1,4 megapixels. Então esse ecossistema ainda fazia sentido. Agora isso mudaria bem rápido. Um ano depois, o flash era muito mais barato. As câmeras eram muito melhores e 1,4 megapixels não eram mais suficientes. A saber, a Sony lançou seu último disquete Mavica em 2002 antes de mudar para o CD Rhino, e mesmo esse último modelo também aceitava cartões de memória. Então o fim do disquete estava próximo em 2001, mas ainda não tinha acontecido. Então eu acho que esse foi o último ano em que você simplesmente não podia esperar que alguém tivesse algo melhor do que um disquete. No entanto, a fotografia digital era extremamente popular. Então essa é a única solução paliativa que faz sentido. Quero dizer, em termos literais, uma medida paliativa. Ela simplesmente fecha a lacuna entre seu PC e sua TV. Você coloca as fotos em um disco, carrega-as pela sala e agora você e as meninas podem relaxar no sofá com suas margaritas confortavelmente. É muito inteligente. E isso não é tudo. Suspeito que a Microsoft imaginou outra função que muitas pessoas teriam apreciado, embora não seja algo que eles necessariamente poderiam ter incluído no comunicado à imprensa. Acho que essa coisa teria sido muito útil na casa da vovó. Veja bem, hoje em dia muitas avós usam computadores e smartphones. Mas em 2001, a maioria dos idosos mal sabia como ligar seus videocassetes. Mas eles geralmente sabiam que TVs e videocassetes eram onipresentes há décadas no ZEUA, e eram incrivelmente fáceis de usar. Tudo o que você tinha que fazer era colocar uma fita e apertar play. E o visualizador de fotos da TV é quase tão fácil de usar. Por US$160. Era barato o suficiente para você comprar um.
levá-lo com você quando visitar os inquilinos na Flórida e deixá-lo conectado à TV. Agora, há desvantagens em enviar fotos para seus pais em discos. Eles não podem exatamente colocar um disquete em um álbum de fotos, certo? Mas por outro lado, se a visão deles estiver falhando, uma TV de 36 polegadas apresentará uma imagem muito maior e mais brilhante. Então as vantagens de acessibilidade por si só são significativas. E de fato, o próprio comunicado à imprensa da Microsoft cita um repórter da Rolling Stone dizendo que o produto tinha um grande apelo de avó. Perdoe o estereótipo, mas isso foi muito apropriado. Confie em mim, tudo bem. Só tem um problema. Seus avós sabiam usar o videocassete porque era o único aparelho que eles tinham e geralmente ocupava a única entrada do aparelho de TV dele. E mesmo se eles tivessem uma TV moderna com 2 ou 3 entradas, isso complicava as coisas. Ninguém queria ficar preso ao telefone tentando descobrir se a TV estava na entrada errada, se o visualizador de fotos não estava ligado, se o maldito cabo caiu ou se eles foram trocados pelo videocassete. E é por isso que temos a porta pass-through. Eu realmente esperava, quando comprei essa coisa, que vídeo significasse que ele poderia capturar quadros de vídeo e salvá-los no disquete. Ainda estou meio decepcionado com isso. Mas não, é muito mais simples quando você desliga essa coisa. Ele apenas acopla a entrada de vídeo diretamente à saída de vídeo. Então, isso resolve o problema, certo? Você conecta essa coisa diretamente na TV, depois conecta o videocassete pelo pass-through, e quando o visualizador de fotos está ligado, ele aparece. Mas assim que é desligado, o videocassete corta imediatamente. Então, se o pai ligar e disser que o videocassete não está funcionando, você simplesmente vai. A TV está dizendo para você colocar um disco? E se sim, você diz para eles apertarem o botão de energia, e você está pronto para ir de novo. Honestamente, é uma solução brilhante para um problema que atormentava a geração X e os millennials em particular. E eu acho que é por isso que a Microsoft continuou com o composto em vez de adicionar vídeo, que adicionaria mais complicações, mais portas, para misturar para uma melhoria marginal na qualidade. Isso, por outro lado, é bem difícil de conectar incorretamente, e eu acho que isso justifica. E é basicamente isso, como eu disse, a coisa fala por si só. É muito mais um artefato de exatamente 2001. E o mesmo é verdade para seu gênio maligno. Acontece que eu acho que a Cool Icon TV Cam é uma marca terrível. Mas, de acordo com o manual, eles estavam considerando algo ainda pior. Eles iam chamá-la de TV Caton. Sim, eu sei que você deveria apenas dizer, mas quero dizer. Ler isso é como tropeçar em uma rachadura na calçada. As empresas podem ter práticas de marketing horríveis hoje em dia, mas isso é só porque elas estão completamente sem ideias. Este é um tipo de marketing muito 2000. É fofo. Você pode até chamar isso de constrangedor. Quero dizer, este nome contém não apenas o olho da internet, não apenas o e-mail mas ele até se autodenomina legal. Saudações, colegas crianças. O dispositivo, as pessoas que o fizeram, pensaram que as Spice Girls ainda eram ele. Sem perceber que Forever só se qualificou para o top 40, porque caiu na posição 39. De qualquer forma, a TV na Cam também foi lançada em 2001, e também tenta lidar com o problema de colocar imagens na TV. Mas ele faz várias curvas à esquerda a partir das faixas da direita, se você preferir. Por um lado, você verá que a unidade de disquete também serve como uma estação de acoplamento para uma câmera, que é teoricamente o foco de todo o produto. E de fato, é totalmente necessário para que tudo isso funcione. Isso é uma droga porque, bem, não surpreendentemente, esta câmera é terrível. Precisamos apenas dar uma volta de 360 graus para saber tudo o que precisamos saber. O pequeno LCD monocromático e o visor óptico qualificam esta como o que eu chamo de câmera de farmácia. O tipo de coisa vendida oportunisticamente na fila do caixa da Walgreens. Elas estavam por aí há pelo menos 10 anos, talvez mais. E elas eram, em termos inequívocos, uma fraude. Todas elas parecem exatamente iguais. Elas têm um minúsculo, você sabe, LCD numérico, sem EFF, lente de foco fixo. Cada um tem o mesmo sensor de grau de aterro. Se você tiver sorte, esta filma em 640 por 480. Mas é um tipo muito especial de sorte que ninguém quer ter. E é por isso que quase não comprei a câmera de TV, porque eu sabia que a câmera em si seria atroz, como no adjetivo de atrocidade. E aviso de spoiler. A única razão pela qual comprei essa coisa é porque eu tinha que saber do que se tratava o drive de disquete. Eu pensei, poderia ser a única maneira de tirar fotos da câmera? Mas então dei uma olhada mais de perto no dispositivo e percebi que ele diz que há uma porta USB aqui na lateral. Na verdade, como se vê, lá vamos nós, uma porta USB de tamanho normal. Isso foi meio chocante. Então eu pesquisei porque pensei, com certeza eles poderiam ter escolhido a Mini. Bem, os conectores Mini não existiam de fato até o USB 2 aparecer. E eu estou pensando que esse design provavelmente é anterior a isso. Então eu acho que não é surpreendente, mas parece ridículo. Além disso, também temos um conector de encaixe aqui na parte inferior. É meio difícil de ver, mas é um conector de borda que parece muito, muito barato. Com uma porta deslizante que parece ainda mais barata. Exagere! Curiosidade. Quando eu peguei essa coisa que estava emperrada e não conseguia abrir por uns 10 minutos, então deste lado, é claro,
Temos um cordão ruim e um suporte para 4 pilhas. Ah! Então, em cima, temos alguns botões. Essas câmeras ruins sempre têm algum nível de personalização. Geralmente há pelo menos uma configuração de resolução. E de fato essa coisa grava em 640x 480 por padrão. Mas você pode configurá-la para uma compressão mais baixa ou reduzir a resolução para 320x 240 para caber mais fotos no pequeno armazenamento interno. Porque é claro que ele não tem cartão de memória removível, nem nada que seja universal para eles também. Ele sempre tem tipo 4 megas de memória interna, e é isso. Posso garantir? Isso é inútil, porque as duas últimas configurações vão ficar completamente ilegíveis. Ninguém jamais os usaria de propósito. Mas os fabricantes sempre incluiriam a opção caso você queira apertar o botão acidentalmente e piorar ainda mais suas fotos decepcionantes. Você também pode acidentalmente definir um temporizador para garantir que você perderá a oportunidade de fotos completamente. E você pode acidentalmente definir um zoom digital de 2x para que não perceba isso até voltar para o hotel e encontrar o armazenamento cheio de manchas horríveis e ilegíveis. Não que isso seja diferente do que acontece normalmente. Por fim, temos um botão liga-desliga que emite um bip extremamente irritante quando você o liga. E isso é praticamente tudo o que o dispositivo em si tem a oferecer. Então vamos pegar algumas fotos de amostra para trabalhar. Vou começar apenas fotografando essa coisa. Demora muito para tirar uma foto. Uau! O que mais temos? Tenho certeza de que essas fotos vão parecer uma vista através da porta de um forno, então vamos pegar algo legal e estragá-las. Aqui vamos nós, criador de frames para Unix. Na verdade, estou tentando usar o G-Reel Finder, então ficarei muito interessado em ver se isso realmente cabe no quadro. Tudo bem, provavelmente é hora boa o suficiente para ver o que temos. Agora, poderíamos conectar essa coisa ao computador e faremos isso. Mas claramente o dock era um grande ponto de venda, então vamos dar uma olhada nisso. Na frente, é claro, temos outro drive de disquete, mas atrás temos 2 dos conectores mais miseráveis possíveis. O primeiro é um desses plugs DC desnecessariamente subdimensionados. Essa coisa só funciona com 9 volts e fontes de alimentação de 9 volts com plugs de 2,1 milímetros eram bem comuns na época em que isso foi lançado. Então seria razoável que alguém tivesse um substituto para isso. Mas sim, se você perder o adaptador AC, você está ferrado, certo? Além disso, também temos a saída de TV. E, claro, ela usa o plug de telefone de 2,5 milímetros muito comum, que todos nós lembramos de usar para vídeo. Sabe aquela coisa que você encontraria em um fone de ouvido de celular Nokia antigo? Quero dizer, todo mundo tem um adaptador mono de 2,5 mm para RCA, simples por aí, certo? Eu não tenho. Então é hora do adaptador para o conector DC. Vamos usar esse adaptador de plug DC. E agora meu suprimento de bancada vai caber. E então para o outro, usaremos apenas este adaptador de plug DC. E agora minha fonte de bancada vai caber. E então neste vamos conectar outro adaptador DC com terminais de parafuso, que então conectei a um plug RCA com terminais de parafuso. Então, alguma ideia de julgar o objetivo dessa coisa? A qualidade do vídeo simplesmente voou pela janela, mas podemos pelo menos ver o que ele faz. Tudo bem, estamos conectados. Vamos conectar a energia. E nada acontece. Ok, vamos acoplar a câmera. E ainda nada acontece. Na verdade, temos que ligar a câmera. Ela não liga sozinha quando está acoplada. E melhor ainda, ela não é realmente alimentada pela base. Então, você tem que ter boas baterias na câmera. Por quê? Seu palpite é tão bom quanto o meu. De qualquer forma, aqui está o que ela produz. E imediatamente, você pode ver que há muito mais acontecendo do que com a coisa da Microsoft. Temos toda essa barra de menu na parte inferior. Tipo, estamos prestes a jogar um joguinho de aventura da LucasArts sobre fotografia. Então, o que estamos vendo agora são fotos da memória interna da câmera. Então, podemos usar essas setas para folhear as fotos que tirei. Você esperaria que isso fosse instantâneo, mas a câmera presumivelmente tem uma CPU incrivelmente boa. Também há opções aqui para uma apresentação de slides, que eu acho que é este botão aqui. E também há essas opções para girar a imagem. Isso demora um pouco, como você esperaria. E se você quiser apenas olhar uma imagem, você pode pressionar este grande botão oval aqui, e ele oculta a interface do usuário, ou pelo menos teoricamente oculta. Na verdade, ele não oculta a IO. Ele apenas a reduz para apenas o item que você selecionou. Então ainda podemos realmente fazer tudo daqui. Ele simplesmente não mostra a barra inteira. Eu pensei que fosse um botão de feed limpo. Mas é. Isso é meio chato. De qualquer forma, vamos ver sobre essas fotos que acabamos de tirar. Aqui vamos nós. Aqui está uma. E é horrível. Devo ressaltar que eu tinha essa coisa centralizada verticalmente. Então, sim, o visor não é colimado com a lente de forma alguma. Nem um pouco surpreendente. O que significa que esta, sim, vai ser cortada na parte superior. Você provavelmente conseguiria tirar fotos a longas distâncias com isso, porque o erro de paralaxe não seria tão ruim.
Mas isso ainda é uma droga. E claro, a imagem em si é uma porcaria total. Quer dizer, tenho certeza de que muito disso se deve à compressão. Mas isso não muda nada. Parece uma merda. E acho que ninguém iria querer uma imagem que se parece com essa. E você viu as outras imagens enquanto eu as folheava para chegar aqui. Quero dizer, tudo o que essa câmera produz vai ficar borrado, fantasmagórico, fora de foco e listrado. E as cores são terríveis. E ninguém que tenha visto qualquer uma dessas câmeras de farmácia fica surpreso, porque acho que cada uma delas tem exatamente o mesmo sensor de imagem. Sensor? De qualquer forma, porém, essa é basicamente a funcionalidade que você esperaria encontrar embutida na própria câmera. Porque a maioria dos digitais, desde o começo na verdade, fossem eles baratos ou caros, tinham um recurso de saída de TV que funcionava mais ou menos assim. Mas o conector normalmente ficava na própria câmera. Colocá-lo no dock faz algum sentido, no entanto. Quer dizer, você pode deixar isso conectado na sua TV e quando voltar de uma viagem, basta conectá-lo e ele estará imediatamente conectado, e você poderá ver sua foto. Que fofo! Mas é claro que não valeria a pena por si só. O drive de disquete é o que faz isso fazer sentido. Vamos colocar um disco aqui. E agora, se selecionarmos este ícone aqui, ele copia essa foto para o disco que você verá no canto inferior direito. Na verdade, ele fornece um pequeno ícone de status para indicar que é isso que ele está fazendo. Que legal! Eles não precisavam fazer isso. Muitos dispositivos não teriam feito isso. Não tenho a mínima ideia de por que ele voltou para a imagem número 1 quando terminou de copiar. Acho que é porque essa é a última imagem no disco. Então ele circulou. Eu estava prestes a dizer que eles poderiam ter feito você passar por cada imagem e clicar em baixar repetidamente. Mas na verdade você pode simplesmente escolher o próximo ícone aqui e isso copiará todas as imagens da câmera para o disco. Bem, parece que você também pode clicar em um de cada vez e ele avançará automaticamente. Então esse é realmente um toque legal. Outra coisa que eu realmente gosto é que assim que você interage com o disquete pela primeira vez, ele coloca esse medidor no canto inferior direito para mostrar quanto espaço resta nele. É muito fofo. Então, tudo isso é muito inteligente, mas ainda não terminamos. Se formos até o ícone mais à esquerda e escolhermos, ele muda para um ícone de disco. E agora estamos lendo arquivos do disco. Na verdade, tem um dos discos produzidos com o aplicativo visualizador de fotos da TV aqui. E como você pode ver, ele está com dificuldade para carregá-lo. Presumivelmente, os JPEGs que isso produz são muito menos compactados do que os da câmera. Então, provavelmente é muito maior. Mas sabe de uma coisa? Ele conseguiu. Então agora essa coisa parece muito atraente, certo? Você chega em casa depois de uma viagem, coloca a câmera no chão, pode folhear suas fotos na TV e depois qualquer coisa que você quiser, basta apertar um botão e ela copiará para o disquete, que você pode levar para o seu PC para manipular mais tarde. Ou você pode simplesmente dizer a ele, ei, vá em frente, copie tudo, e então vá fazer café, ou tomar uma cerveja, ou o que for. Quando estiver pronto, você simplesmente retira o disco. Honestamente, este é um design brilhante. E tudo o que vimos aqui é ótimo, exceto que a câmera não tira fotos que valem a pena. Certo? Essa é a verdadeira decepção. Imagine se você tivesse tudo isso com uma câmera que não fosse ruim. Agora, para ser justo, pode ser apenas a saída de vídeo composto que está fazendo isso sujo. Então é melhor olharmos as fotos no PC. Vamos apenas colocar este disquete. Certo, aí está. E... isso não é melhor. Sinceramente, parece quase pior nessa tela. Tipo, isso é realmente terrível. Tudo parece macio, certo? Como o botão no drive de disquete parece que está realmente fora de foco. E dado que a lente aqui é de foco fixo, é inteiramente possível, agora que penso nisso, que ela poderia ser definida para, você sabe, 20 ou 30 pés, e simplesmente não ter profundidade de campo suficiente para voltar até aqui. Embora seja uma daquelas lentes pequenas, quase como um furo de agulha. Sim, 6,4 milímetros. Então não tenho certeza se isso faz sentido, mas tudo o que essas câmeras fazem parece borrado. Então quem sabe? Da mesma forma, nossa caixa de criação de molduras. Sim, isso não parece nada melhor do que parecia na saída da TV. Então não é isso que está fazendo isso. A menos que, é claro, talvez as imagens tenham sido recomprimidas quando as gravamos no disquete. Então, provavelmente, deveríamos obter os RAWs, os JPEGs, ou seja, da própria câmera. Alguns fatos divertidos sobre isso, antes de fazermos isso. Isso não veio com o disco do driver, então não tem o software original. Agora não estamos perdendo muito em termos de aplicativos. Eram apenas alguns editores de imagem Arcsoft, bem parecidos com o que a Microsoft descreve. Mas esses também foram os dias antes dos drivers USB genéricos, pelo menos para muitas coisas como essa. Então eu não conseguia usar isso sem os drivers. Mas eu o conectei ao meu PC de mesa e descobri que ele tem uma string de identificação incorporada que o chama de Tigre. Eletrônica rápida. Agora eu pesquisei e realmente encontrei um driver que funcionou. Porém, quando o conectamos, o nome que aparece é driver de fluxo de visão sonora. E isso não é surpreendente, é claro.
Quer dizer, eu diria que 99% dessas câmeras de farmácia eram a mesma combinação dedicada de CI e sensor, feita por uma empresa taiwanesa aos bilhões e depois vendida para milhares de fabricantes de ODM, que basicamente faziam apenas caixas de plástico para elas e muito pouco mais. Tiger provavelmente era um licenciado entre muitos que então sublicenciaram o produto, ou, você sabe, fizeram 10 milhões de filmes rápidos, e então se viram com um monte de chips dos quais não precisavam e os revenderam por centavos de dólar para quem fez essa coisa. E isso vale um desvio adicional, na verdade, porque normalmente eu abandonaria qualquer esperança de descobrir quem realmente fez algo assim, porque parece o que eu chamo de engenharia de selos, onde o mesmo produto é vendido com 5.000 marcas diferentes impressas nele. E a única diferença entre um e outro é qual carimbo eles carregaram na impressora de almofada. Mas neste caso, eu consegui rastrear um pouco de informação e acabou sendo uma história bem intrigante. Legal. A ICANN parece ser uma submarca da Worldwide Licenses Limited, uma empresa de Hong Kong que começou fazendo porcarias licenciadas baratas, como mochilas do ursinho Pooh e esse tipo de coisa. Mas de repente, no início dos anos 2000, eles mudaram para câmeras digitais do nada, ponto. A ABW era aparentemente a verdadeira fabricante por trás de todas as câmeras digitais ruins da Polaroid, o que faz sentido. Eu sabia que a Polaroid não estava fazendo isso, mas sempre me perguntei quem estava. Aparentemente eles estavam até tentando entrar na cama com a Foveon, e estou incrivelmente curioso para saber onde isso foi parar. Mas só consigo pegar a página 1 do estudo da Harvard Business School que fala sobre isso, e não consigo encontrar nenhuma outra referência a isso. Então acho que nunca saberei. Mas o que esse estudo também menciona é que a ICANN era outra marca da WWWL destinada a vender câmeras mais baratas e ruins, como brinquedos e coisas do tipo. Então, dado que essa empresa realmente tinha habilidades de engenharia aparentemente reais, parece provável que essa coisa seja um design genuinamente original. Mesmo que o núcleo seja um módulo pronto para uso, pré-fabricado, realmente parece que eles trabalharam muito nele, o que é sempre estranho nesse tipo de segmento de mercado. Tudo bem, terminei o vídeo e depois compartilhei com algumas pessoas. E agora tenho que voltar e adicionar esse segmento porque recebi alguns detalhes incrivelmente interessantes que você precisa saber. Primeiro, as licenças mundiais venderam exatamente esse mesmo produto sob a marca Polaroid como o modelo 345. É exatamente idêntico, incluindo o adesivo que ainda diz TV Caton nele. Então isso é hilário e nem um pouco surpreendente. Mas o detalhe mais interessante é que eles realmente fecharam o acordo com a Foveon. Agora, se você não sabe, a Foveon é uma espécie de meme no mundo das câmeras digitais. Eles são uma empresa que desenvolveu este fascinante design de sensor triplo que faz fotografia colorida sem precisar de um filtro cinza baia. Coisas realmente legais que nunca foram para onde as pessoas esperavam. No entanto, essa empresa realmente conseguiu colocar um de seus chips em uma câmera de produção. Uma câmera de baixo custo para o consumidor. Sabe, custa algumas centenas de dólares. Acho que era como alguns megapixels, algo assim. E a história que eu vi é que ela nunca deveria ter sido vendida. Eles fabricaram, enviaram para os varejistas e então desligaram e disseram, não vendam. Mas alguns deles não receberam o memorando e foram em frente e venderam. E então essas coisas realmente chegaram às mãos do consumidor. Uma pequena nota de rodapé incrível para a marca Foveon mal concebida. De qualquer forma, estamos nos sentindo otimistas. Certo. Vamos ver se essa câmera realmente se sai melhor que a de um urso comum. Ah, essa é exatamente a mesma imagem. Então não, essa coisa é uma droga. E isso nem é o máximo que ela pode ser porque tem um outro recurso. Ela também funciona como uma webcam. Agora não fique muito animado porque isso não era nada raro. Acho que praticamente todas essas câmeras de farmácia poderiam fazer isso. O problema é que você não gostaria. Por exemplo. Nossa, é melhor aumentarmos isso. É, amigo. Sim, é isso. É simplesmente horrível. Vamos tentar obter uma imagem mais estável para ver algo. Algo que isso pode? Lá vamos nós. Eu realmente acho que essa coisa é incapaz de trazer qualquer imagem em foco nítido. Isso é incrível. Aqui, vamos pegar nossa caixa de moldura novamente. O que está acontecendo, tipo, no lado esquerdo, você vê o tipo de esterese nos pixels onde há apenas partes da imagem sobrando. Isso é um artefato de compressão? Então você ficará satisfeito em saber que isso está realmente filmando aparentemente em resolução de 160 por 120, ou pelo menos é o que ele afirma. É engraçado porque esse é o modo em que ele começou, mas as dublagens virtuais dizem que 320 por 240 é o padrão. No entanto, se selecionarmos isso, não parece melhor, parece apenas interpolado. Eu diria que sim. Eu suspeito fortemente que essa coisa não é realmente capaz de obter nem metade da resolução do sensor.
Eu acho que ele só consegue fazer 1/4 de resolução em tempo real, e isso não me surpreende nem um pouco. Há algumas coisas bizarras acontecendo com o processamento de imagem. Não acho que isso seja um artefato de compressão. Olhe para as trilhas nas letras vermelhas. Isso é irreal. Honestamente, esse é um efeito bem legal. Se você pudesse aproveitá-lo. Cara, eu poderia brincar com isso por horas, mas eu provavelmente deveria voltar para o vídeo. A questão é que o vídeo dessa coisa é absolutamente horrível e não consigo pensar em nenhum uso válido para ele. Exceto talvez usar o NetMeeting que é realmente mencionado no manual. E tudo bem. Suponho que se você estivesse fazendo uma videochamada via rede de escada, como 33,6, provavelmente não conseguiria nada além de 160 por 120 de qualquer maneira. Então isso provavelmente não estava piorando as coisas. Exceto, é claro, que, como você viu, a lente é a coisa mais propensa a reflexos que eu já vi. Cena. E a exposição automática é extremamente agressiva. Então, se houver um único ponto de luz brilhante na imagem, ele apenas diminuirá a exposição até que você não consiga ver nada. Ah, e eu não posso realmente mostrar a você uma captura de vídeo RAW dessa coisa, porque a dublagem virtual trava assim que eu aperto o botão de gravar. E eu vou culpar a câmera por isso. Mas eu acho que a captura SDA é provavelmente adequada. Não acho que isso esteja piorando o quadro. Então, essa coisa é inútil. E não confunda isso aqui. Eu sei o quanto câmeras digitais baratas eram ruins em 2001, ok? Eu tinha algumas câmeras naquela época. Uma delas era pior do que essa, apesar de ter uma marca HP e custar mais de $100. Então eu não preciso do estado da indústria. Explique-me. Bem, o fato é que a metade inferior do mercado de câmeras digitais era simplesmente inútil e decepcionante. E ninguém teria. Ou pelo menos deveria ter se sentido bem em comprar algo assim. O fantástico Icon TV Caton é uma ideia muito inteligente, na minha opinião, mas que é completamente prejudicada pela câmera horrível que eles colocaram junto com ele. É realmente uma pena, porque, caso contrário, teria sido uma oportunidade interessante de competir com o Sony Mavica. Acredito que somente uma empresa do tamanho e da capacidade da Sony poderia realmente fabricar câmeras com drives de disquete integrados, já que isso é um feito de miniaturização. Mas se essa empresa tivesse feito algo assim com dock e tudo, mas com um sensor de 2 megapixels, provavelmente esse seria um produto legitimamente desejável. A única graça salvadora é que se você comprasse essa coisa, pelo menos ganharia algo equivalente ao visualizador de fotos da Microsoft DV como parte da barganha. Isso é um valor agregado, eu suponho, exceto que, como observado, essa coisa não emite vídeo a menos que a câmera esteja encaixada e ligada. Mesmo se você estiver apenas olhando fotos de um disquete, você tem que conectar a câmera, ligá-la e colocar pilhas novas nela. Se você quiser trazer algumas fotos do seu PC e vê-las na TV, você vai ter que ficar sentado ali com a câmera descarregando suas células sem motivo algum. E isso é bizarro, mas também é inevitável devido à maneira como essa coisa foi projetada. Então, com essa observação, vamos agora dar uma olhada em como esses dois dispositivos são construídos. Vamos começar de novo com o visualizador de fotos da Microsoft. Essa coisa é estranha para os padrões da época e de quem a fez. Só há 4 parafusos na coisa toda. Aí estão eles. E agora podemos... Agora não podemos fazer nada porque ele simplesmente não se desfaz. Na verdade, ele está pronto para se desmontar. É que ele está preso com fita. Veja. Há tiras de fita dupla face por toda a parte superior da coisa. E então, para realmente ver alguma coisa, temos que tirar o drive e ele é preso por outro par dessas enormes e desagradáveis de fita dupla face de espuma. Isso é irreal. Não acredito que a Microsoft construiu algo assim. Quero dizer, para você ter uma ideia, quando eu montar isso de volta, vou colocar o drive de disquete de volta. E não há nada para guiá-lo até o lugar. Ele pode ir para qualquer lugar. E se você colocá-lo um pouco para frente demais, então o painel frontal não vai entrar. E a concha não vai se encaixar. Ah, e a placa frontal. Isso é preso por mais fita dupla face. É realmente. A Microsoft fez isso. Eu realmente não entendo. Porque eles colaram o case com o seu design típico de concha. Ele tem 4 parafusos para passar pelo lado mais distante. E então a própria unidade tem furos para parafusos, que tem um caminho livre para a parte inferior do chassi. Onde eles poderiam ter furos, você poderia colocar parafusos. E de fato, espere um minuto. Espere um minuto. Eles são fundidos no chassi? Isso e aquilo se alinham com os furos correspondentes na unidade. Você está brincando? Espere, eles realmente se prepararam para isso e então simplesmente não fizeram? Sim,
Há chefes, mas eles não têm buracos. Eles... Oh, meu Deus. Sim, a fita de espuma está em cima desses chefes cegos. O quê? O quê? Quando olhei para isso pela primeira vez, fiquei horrorizado. E agora estou... O que vem depois de um gaste? Eu nem tenho adjetivo para isso. Isto é... Eles literalmente não precisavam fazer isso. Eles tinham os buracos. Ok, essa me deixou perplexo. Uau! De qualquer forma, aqui está nossa placa-mãe. E, cara, isso é muita coisa. Eu quase acho que a Microsoft estava perdendo dinheiro com essa coisa. Só pela lista de materiais. Temos uma CPU Zilog Z180. Tive que pesquisar isso. Aparentemente é como um Z80 atualizado e ligeiramente modernizado. Também temos um Xilinx Spartan 2. E o que acredito ser cerca de 2 MB de RAM. Se eu fiz minhas contas direito. Há também um 27LC020 EPROM, que presumivelmente contém o firmware. E, finalmente, um analógico dispositivo ZAD 9708A. Um conversor analógico para digital de 8 bits. Isso seria usado para produzir o sinal de vídeo. Desculpe, há também um controlador de unidade de disquete aqui embaixo. Quase esqueci disso. Então tudo isso é muito direto. É mais ou menos assim que eu projetaria. Se eu estivesse fazendo esse tipo de coisa, não que eu tenha alguma ideia do que estou fazendo, o Z180 provavelmente está executando o software básico. Você sabe, colocando as imagens na tela e carregando coisas do disco, e apenas orquestrando tudo. O FPGA provavelmente contém um núcleo de decodificação JBA, um algoritmo de rotação de imagem, esse tipo de coisa. E então as imagens são armazenadas em buffer nos chips de RAM e enviadas por meio do DAC. Posso estar errado sobre isso, mas se estiver, tenho certeza de que não estou muito errado. Essa coisa é tão simples que poderia muito bem estar nos trilhos. Tudo bem. Agora vamos dar uma olhada na ICAM bacana. A maneira como isso se desfaz é menos amaldiçoada, mas consideravelmente mais irritante. Há alguns parafusos aqui, mas eles não fazem nada. E nós não queremos realmente tirá-los porque, se fizermos isso, a unidade simplesmente cairá assim que a abrirmos. Em vez disso, você precisa usar sua chave de fenda de precisão mais fina para encaixar nessas cavidades minúsculas aqui, de onde você vai extrair 6 dos parafusos de plástico mais finos e de aparência mais miserável que você já viu. Acho que eu poderia quebrá-lo ao meio. Horrível! Tudo bem, aqui estamos. Exceto que eram apenas 4, porque é claro... O que estou dizendo? Claro. Por que eles fizeram isso? Porque eles esconderam 2 dos parafusos sob os pés de borracha, mas nenhum dos outros. Às vezes eu acho que essa merda é só malícia. Eu acho que o designer industrial está tipo, brincando com a gente. De qualquer forma... algo caiu. Certo. Lamento informar que o botão de ejeção neste também é preso por fita adesiva. Eu esqueci de mencionar que o drive de disquete no dispositivo da Microsoft é um drive de PC completamente comum e pronto para uso. Faz sentido porque comprar algo personalizado. E o mesmo é verdade aqui. Mas quanto ao silício, temos um microcontrolador PIC aqui. Qual é o número exato? Esse é um PIC 16C65B20P. Adoro esses rótulos. E então esse cara aqui é interessante. Esse é um semicondutor nacional 97338. Esse é de fato um chip Super I/O. É isso que dá ao PC todas as suas portas legadas, a serial, a paralela, muitas outras coisas assim. E, claro, a unidade de disquete. Então isso está servindo como nosso controlador de unidade de disquete aqui. Eu seria negligente se não mencionasse a estranheza, que é esse regulador de voltagem, que é um 278R05, que é como o regulador de voltagem extremamente conhecido 7805. Você sabe, ele pega qualquer coisa de 7 a 36 volts e apenas cospe 5 volts limpos. Exceto que este é um modelo de baixa queda, então ele pega qualquer coisa de 5,5 volts e cospe. Isso por si só é uma coisa legal. Você sabe, não sei por que eles escolheriam isso. Talvez fosse barato naquele dia, porque ele está pegando 9 volts, então eles não precisam do recurso de baixa queda. Mas o que ele também tem é um pino de desabilitação. Se você aterrar isso, acho que ele desliga a saída. Eu não sei exatamente por que alguém precisaria disso, mas isso pode realmente ser conectado. E eu tenho uma teoria sobre por que eles podem ter escolhido isso, então voltaremos a isso. O mais interessante sobre isso é que não há mais nada nele. Eu já tirei a placa. É realmente tedioso, então não vou fazer de novo porque não há nada do outro lado, exceto o conector para a porta de encaixe. Isso é tudo o que há. E não é realmente o suficiente. Como se não houvesse nenhum circuito significativo aqui, em comparação com a coisa da Microsoft, que tem um inferno de um FPGA inteiro acontecendo. E eu suspeito que a razão para isso é que essa coisa não faz nada. Parece evidente que toda a funcionalidade deste dispositivo reside na própria câmera. Não há nenhum circuito de geração de vídeo aqui. Não há poder de processamento significativo.
Não há RAM suficiente para armazenar até mesmo um JPEG de tamanho médio, muito menos o computador, o armazenamento para girá-lo. Então tudo isso tem que estar na câmera, tornando esta apenas uma caixa de breakout. É provavelmente por isso que eles usaram o regulador com o recurso de desabilitação, porque eu estou supondo que nada disso é alimentado até que você acople a câmera. Provavelmente tem um pino aqui que apenas aterra isso para ligar o dock. Eu acho que essa palheta faz muito pouco e só está aqui por necessidade. Imagino que eles não conseguiram encontrar uma versão menor e mais simples desse chip superior, como se provavelmente quisessem obter um controlador de unidade de disquete dedicado. Mas por uma razão ou outra não conseguiram. Então tiveram que ir com o que fosse mais barato. Esses chips que estavam sendo colocados em PCs aos bilhões e que os colocavam em apuros, porque isso tem que se conectar à câmera de alguma forma. O problema é que essa porta de encaixe, como você pode ver pelos pinos aqui, tem apenas 16 linhas. O chip superior requer muito mais do que isso. Quero dizer, como isso é feito para ir em um PC, ele usa uma interface ISA. E isso requer 16 linhas apenas para o barramento de endereços, e ainda mais para o relógio de dados, etc. Tenho certeza de que eles encontraram maneiras de reduzir isso, mas no mínimo, eles teriam que ler a porta de dados, que tem 8 bits de largura. Então isso consumiria metade deste plug de encaixe sozinho. Simplesmente não há como encaixar tudo ali, especialmente porque alguns desses pinos devem estar enviando o vídeo analógico para o dock. Então, realmente não há como passar isso para cá. Mas esse chip PIC, ele tem 33 pinos de S. Então meu palpite é que ele lida com toda a comunicação com o superior. E então ele escaneia o painel frontal também, só por conveniência. E então corta tudo isso, e envia para a câmera com um tipo de protocolo de pacote de 8 bits realmente leve. Não tenho as habilidades para confirmar tudo isso, mas honestamente, o que mais ele poderia estar fazendo? E também parece uma maneira sensata de fazer isso se você precisasse fazer isso. Mas é meio estranho que eles precisassem fazer isso. Veja, esse é o contraste do qual falei antes. É verdade que esses dispositivos não fazem a mesma coisa, certo? Mas o ponto é que a Microsoft colocou mais sofisticação nessa coisa simples do que essa empresa colocou em toda a sua coisa mais complexa. E mesmo se a Microsoft estivesse fazendo algo assim, eles nunca teriam resolvido esse problema dessa maneira específica. Se eles fizessem esse tipo de coisa, então o kit inteiro teria custado algo em torno de 3 a US $400, porque ambas as metades teriam seus próprios sensores de processo. O vídeo será gerado no dock, porque essa é a maneira certa de fazer isso. Sabe, por que você colocaria o circuito analógico na câmera? Você não pode realmente usá-lo sozinho. Isso é simplesmente absurdo, certo? E o drive de disquete, você sabe, eles poderiam ter feito algo assim. Ou eles poderiam ter colocado 2 megas inteiros de RAM e uma CPU completa no dock e feito com que ele baixasse as fotos da câmera e você sabe a coisa toda. Ou eles poderiam ter usado um controlador de disquete USB. Você sabe, eles seriam muito novos na época, mas eles poderiam ter desembolsado dinheiro para isso e então colocado inteligência suficiente na câmera para que ela falasse USB. Há uma dúzia de maneiras muito corporativas de fazer isso. Mas o que a Icon Legal fez parece como um amador teria resolvido. Então eu meio que adoro, para ser honesto. Eu acho que eles conseguiram praticamente tudo que a Microsoft fez com o que parece ser muito menos complexidade. Só que agora nós meio que queremos saber quanta inteligência tem na câmera, certo? Talvez haja FQBAs aqui. Nós realmente não temos ideia. E eu ainda não desmontei, porque acredito que se eu fizer isso, não vai mais montar. Mas não tenho apego a essa coisa, exceto pelo seu valor para um vídeo. E agora, gravei esse vídeo. Então, vamos desmontá-lo e ver até onde chego antes de rasgar um cabo de fita ao meio ou encontrar algo que esteja irreversivelmente colado. Há muitos parafusos nessa coisa. Acho que esses na parte de trás provavelmente são importantes, mas preciso de uma chave de fenda ainda menor. Sabe, é um dispositivo bem feito quando nenhum dos parafusos cai. Isso foi sarcasmo, a propósito. Isso pode ser magistralmente bem projetado, ou pode ser um pesadelo completo por dentro. Não tenho ideia do que esperar. Tudo bem, aqui vamos nós. Talvez, de qualquer forma, algo ainda está se conectando. Oh, espere. Há um parafuso no soquete do tripé. Ah, seus espertinhos. Ele quer se desfazer. Sério mesmo. Ah, lá vamos nós. Ah, tudo bem. São apenas os pequenos botões de plástico. Eles caíram. E então Este é o soquete do tripé, então... Ok, isso não é muito caótico, mas sim. Vamos dar uma olhada nesta placa. Cara, essa coisa está meio cheia. Tem muita coisa acontecendo aí. Vamos tirar mais alguns parafusos. Então isso é interessante. Na verdade, eu percebo que eles usaram o próprio PCB como parte da estrutura, porque esse soquete de tripé, por algum motivo, não é fundido no gabinete. Ele é rebaixado nesse tipo de octógono modificado aqui.
E então isso é parafusado no PCB em vez de no resto do chassi. Acho que essa foi apenas uma maneira conveniente para consertar essa coisa. Mas por que isso precisava ser duas peças diferentes, eu me pergunto? Mais e mais curioso. Isso quase conseguiu. Exceto que teremos que tirar a placa de botões. Acho que não deveria ficar surpreso que a placa de botões é apenas um monte de pequenos interruptores táteis construídos em uma PCB como essa. Elas são muito boas, então não posso reclamar. De qualquer forma... Uau! Claro que sim. Isso é incrível. Então, eu acho que sim. A Sound Vision deve ser a fabricante real a tecnologia subjacente. E eu notei o logotipo do braço. Então, este é o processador central. Parece que é chamado de Claridade 2. Então podemos definitivamente procurar por isso. Mas primeiro, o que mais temos aqui? Obviamente, temos o Imager ali. Este é outro chip rotulado como Sound Vision. Então, provavelmente encontraremos uma referência a isso quando procurarmos por essa coisa, supondo que encontremos alguma coisa. E aqui atrás, eles colaram um buzzer piezoelétrico sobre o que parece ser. Eu ia dizer, 2 chips de RAM, mas não é. É um chip de RAM e um chip flash ou PROM. Rapaz, esse é o piezoelétrico mais barato que eles conseguiram encontrar. Que nojo. Esse é um Hyundai Hi57 565. Algo que não aparece diretamente em uma folha de dados. Mas todos os resultados que encontro mostram que ele está sendo usado em um módulo SDRAM. Então sim, esse é seu RAM. E então parece ser um Steinm 28W320. Certo, e esse é um bloco de inicialização de memória flash de 32 megabits. Então sim, essa é sua. Essa é sua ROM. Certo, agora é hora de procurar esse chip e não obter absolutamente nenhum resultado. Isso é legal. O primeiro resultado é de um tópico de driver Linux. Esses eram tão úteis antigamente. Pessoas fazendo todo tipo de mergulho profundo para descobrir o que realmente estava acontecendo com, você sabe, dispositivos sem nome como este. Neste caso, eles estão dizendo que este é um chip de uma AFA. E FotoCL18 colocou seu nome em algumas câmeras digitais realmente horríveis. Na verdade, a que mencionei antes, a HP que eu odiava, também era vendida como AFA. Não tenho ideia de quem originou o design. Provavelmente nenhuma delas, de qualquer forma. As câmeras do tipo AFA EL18 são um design antigo, conhecido como 1307. Elas tendem a ser designs USB simples de 640 por 480. Na verdade, faz referência aos movimentos rápidos, então vou dar uma olhada nisso em um segundo. Mas existe alguma esperança para uma folha de dados? Espere. Certo? Isso é para Clareza 4. Isso é um pouco mais tarde. Mas uma família de ASICs projetada para OEMs que exigem uma solução de imagem comprovada. Bem, sim, nós sabíamos disso. URL saborosa do designreuse.com. Ok. Na verdade, isso é de 2001, o que sugere que, para surpresa de ninguém, isso estava consideravelmente desatualizado na época. Já havia 2 grandes revisões pela frente. De fato, diz que os OEMs que usam o Clarity 4 podem alavancar a arquitetura de produção do Clarity 2. Então, isso provavelmente foi implantado em bilhões de dispositivos. O Clarity 4 tinha um processador ARM7. Ele sugere que você poderia realmente usá-lo para reprodução de MP3, leitura de código de barras ou reconhecimento e síntese de voz. Então eu acho que a Sound Vision era uma empresa inteira. Ele simplesmente fazia esse tipo de coisa. Isso faz menção a produtos originalmente baseados no Clarity 2 ASIC, como a câmera digital Sound Vision King 1 EM1. Então eu acho que essa placa aqui provavelmente é um design de referência baseado em um deles. Provavelmente todos os componentes aqui estavam na mesma lista de materiais da Sound Vision. Vamos ver se conseguimos realmente encontrar isso. Meu Deus, isso é uma loucura do Google. Não sei se já comprei um desses. E está exatamente nos pontos do designus.com. Está falando exatamente sobre o que estamos vendo aqui. Sem engenharia de origem, projetar câmeras digitais é um Snap 10. Isto é de 2002, então é a hora certa. Como é que nos últimos meses produtos como o Concorde, IQ e o Konica e Mini fizeram sucesso como câmeras digitais abaixo de $200? Como essas empresas conseguem rapidamente incluir desempenho em novos produtos? Resposta. Elas não conseguem. Amigo, eu sei o que você quis dizer, mas eu sei o que eu quero dizer. Essas câmeras provavelmente não eram melhores do que esta. Parece que a Sound Vision era uma empresa. Sim, eu lembro das abreviações estaduais. Isso é Massachusetts, certo? Sim, aqui vamos nós. Na primavera passada, ela lançou o design de referência da câmera digital M1, o núcleo das câmeras Concorde e Konica de sucesso. Preço para fazer câmeras na faixa de $150. E acontece que o Clarity 2 aqui é um processador ARM de 48 MHz.
Então agora sabemos. E sem surpresa, isso está usando um sensor QMOS em vez de um CCD. Os sensores QMOS são universais hoje em dia, mas naquela época eles ainda estavam meio que surgindo. Os CCTs estavam sendo usados em muitas coisas e eles continuam dizendo que são mais baratos, mas parecem muito piores. E a solução da Sound Vision para isso foi tentar consertar no software, o que provavelmente é o motivo pelo qual a imagem parecia tão estranha quando estávamos no modo webcam, porque ela estava constantemente fazendo coisas para tentar consertar a imagem CMUs. Provavelmente é incrivelmente barulhento sob o capô, e claro, eles queriam explorar isso em tudo sob o sol. Então sim, você poderia colocar a clareza em um tocador de karaokê, câmeras de vídeo, leitores de código de barras, todos os tipos de coisas. Acho que se você obtiver uma licença ilimitada para vender núcleos de CPU ARM em 2002, provavelmente se sentirá no topo da montanha. Quero dizer, montanha de merda, mas é uma montanha mesmo assim? Uau! Ok, isso praticamente responde a todas as minhas perguntas. Exceto que eu me pergunto quem fez esse sensor. Se eu desmontar isso, provavelmente não vai voltar a montar. Mas tem parafusos, então talvez sim, talvez não. Vamos ver. Sabe, eu acabei de perceber antes de desmontar isso, é uma lente ajustável? Parece que sim. Veja uma rosca. Acho que foi fixado no lugar, então. Certo, aqui vamos nós. Quem faz isso agilente, hein? Interessante. Essa é uma Agilent HD6 2020. Com certeza, esse é um sensor de imagem CMOS. O que temos? Parece que veio em dois tamanhos diferentes. 64 por 480 ou CFI 352 por 288. Essa é uma resolução estranha, sobre a qual falarei em outra ocasião. Já pesquisei bastante no Google por hoje, e eu realmente esperava descobrir que esta não era realmente a versão 640x480, e que estava apenas fazendo interpolação. Mas não, parece que a 2020 é especificamente a resolução VGA. Então ela realmente é 640x480. Parece que há realmente um monte de recursos interessantes nesta coisa. Um tamanho de janela programável. Você pode fazer com que ele capture até uma janela de 4 por 4 pixels. Você pode fazer panorâmica em qualquer lugar do sensor. Programaticamente, isso é algo. Isso é muito legal. Quer dizer, provavelmente não o torna bom. Não importa o que você faça com ele. Mas ainda é legal, eu acho. Ah, sabe de uma coisa? Antes de colocar isso de lado, quero voltar para aquele tópico do Lino. Estou curioso para saber se eles vão ter uma lista enorme de câmeras usando essa coisa. Bem, eu não sei sobre enorme, mas certamente há algumas. Tem aquela Tiger Fast Flex Polaroid, um monte de nomes que não reconhecemos. Mustec, RCA, Playtech. Oh, Argus, cara. Argus foi uma das primeiras marcas zumbis. Eles costumavam fazer câmeras de filme de verdade, e quando isso foi produzido, acho que eles já estavam mortos há uns 40 anos. Uau, eles até conseguiram fazer uma câmera de merda com a marca Fujifilm. Eu me pergunto se eles estavam realmente fazendo digitais decentes naquela época. Talvez não. Hoje em dia, eles são um nome respeitável. A ideia deles, colocando essa porcaria em um produto e realmente vendendo, é meio impossível de imaginar. Então sim, parece que, como eu imaginei, isso tem o mesmo núcleo de 1 bilhão de outras câmeras ruins, mas também parece que era totalmente programável. Então sim, acho que as licenças mundiais realmente fizeram algum esforço de engenharia aqui. Eu acho que todo o dock e tudo mais foi invenção deles. Eu acho que eles provavelmente construíram isso do zero. De repente, agora que penso nisso, de onde vem o vídeo analógico? Não vejo um DAC aqui. Ah, certo. Provavelmente está embutido diretamente no chip de clareza, porque, como eu disse, esperava-se que as câmeras digitais fossem conectadas diretamente à sua TV. Eles apenas colocam no conector de encaixe em vez de colocar o conector direto na câmera, como a maioria das pessoas fazia. Então, a única coisa que eles realmente mudaram do design de referência foi fazê-lo falar com o controlador da unidade de disquete. No entanto, essa é uma quantidade não trivial de esforço, e eles adicionaram bastante valor ao design. Então recebi uma resposta. Mas, de qualquer forma, sim, existem esses dois dispositivos. Não acho que nenhum deles necessariamente valeria um vídeo inteiro por si só, mas acho que, como eu disse, quando você o junta, é fascinante observar as abordagens totalmente diferentes para fazer isso. Você sabe, a coisa da Microsoft é basicamente um design do zero, enquanto esses caras usam o máximo de funcionalidade reciclada que podem. Faz muito sentido. E a qualidade dos dois produtos é, em termos de funcionalidade, muito semelhante, exceto por algumas peculiaridades. Então, tiro o chapéu. Trabalho muito bom? Licenças mundiais, eu me pergunto o que aconteceu com você? Então, não sei ao certo se esses são os únicos dois dispositivos desse tipo existentes. Provavelmente não. Provavelmente há algo mais por aí, mas eles são os únicos que já encontrei. Então, no que me diz respeito, agora cobri um gênero inteiro de produtos do começo ao fim. Espero que tenha sido divertido, ou se não, espero que você tenha se divertido. De qualquer forma, se você se divertiu e é novo no meu canal, considere se inscrever. Eu tento fazer coisas assim sempre que posso. E dado que o verão em Seattle está brutal este ano, e meu estúdio sem ar-condicionado está basicamente inabitável,
Provavelmente haverá mais vídeos de bancada de trabalho em breve. Então lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu os carrego. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral. Então eles estão pagando minhas compras, aluguel e gasolina do meu carro. Sem os quais eu teria que conseguir um emprego fixo, o que tornaria impossível para mim fazer vídeos de qualquer qualidade. Sou incrivelmente grato a todas essas pessoas por me apoiarem. Eu não conseguiria fazer isso sem eles. Então, muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistirem.